Aleluia. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, irmão. Você que está comigo nesse entendimento de mensagem, guiados por Deus. Nós temos já falado algumas quintas, algumas semanas, falamos de Abraão, falamos de Davi, falamos de Sansão, falamos de Jonatas quinta passada. Hoje eu pretendo falar de Saul, o rei de Israel. Mas antes de eu falar para você sobre a mensagem, sobre o guiados por Deus, eu queria dar um recado para você. Nós estamos em contagem regressiva. É impossível que você não perceba que um ciclo na sua vida, na minha vida, está se fechando. Um ciclo está se fechando para mim e para você. E o lugar importa. E o tempo também importa. Por muito tempo da minha vida eu não me apercebi do quanto o lugar é importante. Por muito tempo eu também não soube o quanto o tempo era importante. Mas hoje eu não somente priorizo, mas também eu aconselho pessoas. Você precisa, em fechamentos de ciclo, estar no lugar certo e na hora certa. A palavra que eu vou pregar para você hoje também vai calçar esse pensamento, o quanto é importante o lugar e o quanto é importante o tempo na minha e na sua vida. O nosso Deus, antes de criar o homem, Ele criou o lugar. Deus só fez o homem, Deus só fez Adão, depois que Ele havia criado todas as outras coisas, com exceção da mulher. Deus já havia criado todas as coisas, e eu entendo que primeiro então Ele fez o lugar, depois foi que Ele fez o homem. Então o lugar importa muito, o lugar é prioridade. O tempo, você vai perceber também que o homem, ele não chegou senão no tempo oportuno, e a mulher no tempo oportuno. O tempo é algo que também importa e muito. Nós estamos guiados por Deus nessa passagem, nesse texto bíblico de Isaías 58:11. Está escrito que o Senhor nos guiará continuamente. Ele fortalecerá a nossa alma, Ele fortificará os nossos ossos. Seremos como um jardim plantado, regado, seremos como fontes cujas águas não faltam ou não falham. Mas Isaías também escreveu nos versículos que antecedem o 11, que o jejum que importa para Deus não é somente aquele que cobre a boca, que fica sem comer e sem beber. Ele estabeleceu nas escrituras que o jejum que lhe agrada é quando o homem tira o jugo opressor. É quando o homem tira o estender do dedo. É quando o homem tira o falar enganosamente. Uma das coisas que agrada muito a Deus é a renúncia. Quando nós renunciamos a nós mesmos para alimentar famintos, para dar comida aos necessitados. Você pode generalizar quando você tira de você e dá para os outros. O que agrada a Deus é esse jejum. Isaías então disse, após essas 5 coisas, e ele disse no versículo 11, então o Senhor te guiará continuamente. Então o Senhor vai fartar a tua alma, vai fortalecer os seus ossos. Ele estabeleceu esse exemplo. Você vai ser como um jardim regado em lugares secos. Você vai ser como a fonte das águas, que não faltam, que não falham. É uma promessa maravilhosa que tem sido a base dessa série de mensagens. Essa promessa eu estou carregando comigo, essa promessa eu estou citando para você semana após semana, enquanto prego de pessoas que foram guiadas por Deus. Abraão foi guiado por Deus, Davi foi guiado por Deus, Sansão foi guiado por Deus, Jonatas foi guiado por Deus. Hoje eu vou pregar sobre a vida de um outro rei, o rei Saul, que também foi guiado por Deus. Mas ser guiado por Deus não quer dizer que eu não vou errar em nenhum momento. Embora eu esteja sendo guiado, você esteja sendo guiado, como esses homens que eu citei foram guiados, não nos isenta de cometer erros.
enquanto nós estamos sendo guiados por Deus, nós temos arbítrio. Se nós fôssemos robôs, ou se fôssemos obrigados a alguma coisa, então seríamos isentos de cometer qualquer erro. Mas porque temos arbítrio, temos vontade própria, enquanto o Senhor nos guia, nós podemos cometer muitos erros, vários erros. Eu citei N erros de todos esses homens de Deus. Eu só não citei os seus, porque eu não sei quem está assistindo, mas eu citei os deles porque está escrito, está registrado nas Escrituras, cada erro que eles cometeram enquanto o Senhor os guiava. Então para mim é claro, enquanto o Senhor guia um homem, enquanto o Senhor guia uma igreja, enquanto o Senhor guia uma nação, muitos erros podem ser cometidos, mas não é porque Ele planejou os erros, é porque Ele permite que eu e você cometamos erros. Sabendo disso que eu posso cometer erros, sabendo disso que eu posso, meu irmão, enquanto estou sendo guiado por Deus, pegar vertentes, e as vertentes levam o homem a abismos. A linguagem aqui é, tudo que eu plantar enquanto estou sendo guiado por Deus, eu vou colher. Se eu plantar uma semente boa, eu vou colher algo bom. Se eu plantar uma semente ruim, eu vou colher algo ruim. E fato é que enquanto eu estou sendo guiado por Deus, planto coisas boas, planto coisas ruins. E o Senhor não impede nenhuma e nem outra. Você é livre para você semear o que você quiser, quanto você quiser. Eu vou ler para você o texto de 1 Samuel, o capítulo é o 10, o versículo é o 6 ao 8. Diz assim as Escrituras: o Espírito do Senhor se apoderará de você, Saul. Ele vai se apossar de você, Saul. E com ele você vai profetizar, Saul. Assim que esses sinais cumprirem, Saul, faça o que você achar melhor, porque Deus então estará com você. Perceba que o profeta está dizendo para o rei Saul: Saul, você vai ser tomado pelo Espírito. O Espírito do Senhor vai se apossar da sua vida, Saul. Você vai profetizar. Saul, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor, pois Deus estará com você. Perceba, faça o que você achar melhor. Perceba, faça. O quê? O que você achar melhor. Você é livre para fazer o que você quiser, Saul. Deus vai ser contigo. Você pode fazer coisas boas, mas você pode fazer coisas ruins. E aí que se você plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, vai nascer, porque Deus também vai deixar nascer. Samuel então dá uma instrução perfeita para Saul e diz assim: Saul, vai na minha frente, desce para Gilgal. Eu irei também, eu vou atrás de você. Eu vou lá para Gilgal para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão ao nosso Deus. Mas Saul, você deve esperar em Gilgal 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Perceba, a instrução é clara. Saul, vá na minha frente. Saul, esteja indo a Gilgal, eu irei também, eu vou atrás de você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Espere 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Vou ler mais um texto da Bíblia para você que está no capítulo 13, versículo 8 ao 14, disse assim a Bíblia, em 1 Samuel 13, versículo 8, Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, Saul esperou 7 dias, mas este não chegou a Gilgal, este é o Samuel, ele não chegou a Gilgal, os soldados de Saul, eles começaram a se dispersar, e ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então, em vez de esperar Samuel,
ele mesmo oferece o holocausto. Quando Saul termina de oferecer o holocausto, a Bíblia disse aqui no versículo 10, quando terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez, Saul? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado ainda, Samuel, no prazo estabelecido, os filisteus estavam aí todos reunidos, pensei, agora os filisteus me atacarão aqui em Gilgal, e eu não busquei o Senhor ainda. Foi por isso, Samuel, que eu me senti obrigado a oferecer os holocaustos. Disse Samuel: você agiu como um tolo, Saul, desobedecendo a palavra, desobedecendo o mandamento. Se você tivesse obedecido, Saul, ele teria estabelecido você para sempre, o teu reinado aqui em Israel para sempre. Mas agora, Saul, teu reinado não vai permanecer. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder de Israel, pois você não obedeceu, Saul. O teu reino foi dado a outrem. O Senhor já vasculhou e já encontrou um homem segundo o seu coração, Saul. Perceba você, irmão, que Saul, assim que ele assumiu a posição de rei, o profeta de Israel era Samuel, e ele fez uma promessa para o rei Saul, dizendo: Saul, assim que o Espírito de Deus se apossar de você, você vai profetizar. E eu te digo, Saul, faze o que você quiser, porque o Senhor estará contigo. Essa era a promessa, uma promessa maravilhosa. Assim que o Espírito de Deus te encher, te possuir, se apossar de ti, você vai profetizar. Faz o que você quiser, o Senhor estará com você, Saul. Ok, mas o versículo seguinte, Samuel dá uma instrução preciosa. Saul, desce para Gilgal, eu estarei indo atrás de você, espera por mim 7 dias, Saul. No 7º dia, eu chegarei, eu apresentarei a Deus sacrifícios, holocaustos, para que eu possa dizer a você, Saul, o que fazer. O que Deus falar, eu vou te dizer. Quando eu receber a instrução do céu, do alto, eu vou passar a você, Saul. Espere por mim 7 dias, eu farei o holocausto, eu farei o sacrifício, eu lhe direi o que você deve fazer, como eu estou dizendo agora, Saul. A instrução de agora é essa: desce e espera 7 dias. A instrução de agora é essa: assim que você for cheio do poder de Deus, assim que o Espírito se apossar de ti, você vai profetizar. Faz o que você quiser, porque Deus está com você. Ok. A promessa foi incrível, a promessa foi maravilhosa. A condição era esperar 7 dias, até que o profeta Samuel chegasse e oferecesse o sacrifício, para dar outras instruções que viessem de Deus. Saul desceu a Gilgal. Saul ficou cheio do Espírito. Saul profetizou e até dançou com os profetas. Estava tudo indo bem. Mas no 7º dia, os filisteus estavam em Miquimás. O exército filisteu era tão grande, e os soldados de Saul, a Bíblia narra, que estavam em cavernas, em buracos, escondidos, com medo. Saul percebeu que os soldados estavam com medo, e a Bíblia diz que alguns soldados começaram a se dispersar, debandar. Quando Saul viu soldado dele no buraco, soldado dele em caverna, soldado dele dispersando, os filisteus arrodeando, o profeta Samuel não chegava, já era o 7º dia. Então ele fez a loucura, então ele fez o que não poderia ser feito. Ele disse para os seus soldados:
tragam-me aqui os sacrifícios, eu mesmo vou fazer o holocausto. A Bíblia diz que Saul pega os sacrifícios, oferta para Deus em holocausto, e quando ele termina, a Bíblia é clara, quando ele termina de fazer o sacrifício do holocausto, Samuel chega e diz: o que você fez, Saul? A Bíblia diz que Saul ainda tenta dar uma satisfação. Samuel, quando eu vi que os meus soldados estavam dispersando e você não chegava, eu não tinha ainda a palavra de Deus, então eu fiz o sacrifício. Samuel repreende e disse: se você tivesse me esperado, Saul, Deus confirmaria o teu reino para sempre, Saul. Mas porque você desobedeceu o mandamento, desobedeceu a palavra que eu te dei, o teu reino foi rasgado. O Senhor já procurou um homem segundo o seu coração e dará a ele o teu reino, Saul. Pastor, nós estamos numa série de mensagens cujo tema é guiados por Deus. Eu percebo que Saul, ele estava sendo ministrado dessa forma. O Senhor estava guiando Saul e usando para guiá-lo o profeta Samuel. Profeta Samuel ouvia de Deus, profeta Samuel dizia a Saul, e dessa forma ele era guiado por Deus. Quando eu li com você, você percebe, as instruções são específicas, as instruções que vinham de Deus. Saul, você vai ser cheio, Saul, o Espírito Santo vai te tomar, você vai profetizar e pode fazer o que você quiser, porque Deus vai ser com você. Mas Saul, a instrução é essa: desce para Gilgal, espera 7 dias, eu vou fazer o sacrifício, eu vou ouvir a voz de Deus e direi para você o que fazer então. Saul está completamente guiado por Deus. Mas como eu disse para você no começo, guiado por Deus não quer dizer isento de erros. Saul no 7º dia, Samuel não chegava, seus soldados dispersando, o inimigo amontoando em Miquimás, arrodeando ele. Ele ficou desesperado e fez o que não era para fazer. Saul não segue a instrução. Se você estivesse aqui de forma presencial, eu ia dizer para você: fale para o teu irmão: irmão, Saul não seguiu a instrução, mas você segue. Eu ia falar para você olhar para o outro lado e falar: diga, Saul não seguiu a instrução, mas você deve segui-la, você deve obedecê-la. Pastor, no começo desse culto você falou que o lugar importa. Perceba você que Samuel, ele descreve um lugar específico. Ele não fala para Saul: Saul, vai para onde você quiser. O lugar não importa. A instrução é: desce para Gilgal. A instrução é: desce para Gilgal. Pastor, você falou que o tempo também importa. O tempo também importa. Ele falou: daqui 7 dias. Pastor, qual que era o lugar? Gilgal. Qual que era o tempo? 7 dias. Qual que era a instrução? Eu vou fazer o holocausto, para te dar mais instruções, para dizer o que você deve fazer. Saul desceu no lugar, ele estava no lugar certo. Saul esperou 7 dias, ele estava no tempo certo. Mas a Bíblia diz que, embora ele estivesse no lugar certo, na hora certa, ele fez a coisa certa. Eu vou repetir para você: embora o Saul estivesse no lugar certo, estava em Gilgal, na hora certa, era o 7º dia, ele não fez a coisa certa. Qual que era a coisa certa a se fazer, pastor? Esperar que o profeta fizesse o sacrifício. Mas pastor, a situação o obrigou. Foi o que ele disse para o profeta: eu fui obrigado a fazer o sacrifício, os meus homens estavam dispersando, eu ainda não tinha a palavra de Deus. Eu queria dizer para você, irmão, que como Saul, a situação muitas vezes nos pressiona a ponto de nós falarmos para as pessoas: eu fui obrigado a fazer. A situação me constrangeu a isso, eu fui obrigado, eu não tive escolha. Mas a verdade, e essa é a única verdade: ninguém é obrigado a nada.
Por mais que a situação me oprima, por mais que a situação dite a palavra de ordem, você é obrigado. Você não é obrigado a nada. Irmão, você não é obrigado nem a obedecer a Deus, quanto mais a situação. O que, pastor? Você não é obrigado nem a obedecer a Deus, quanto mais obedecer a situação. Até porque, se Saul fosse obrigado a obedecer a Deus, a situação não teria lhe oprimido, você não acha? Porque o que ele disse para Samuel é exatamente isso. Eu me senti obrigado, os meus homens estavam debandando, dispersando, eu não havia sacrificado, não tinha a palavra de Deus ainda. Chega Samuel e já dá no meio. Saul, o que você fez? O Senhor poderia ter confirmado o teu reino para sempre, mas agora ele já vasculhou a terra, já encontrou um homem segundo o seu coração e deu o seu reino para ele. Não basta, olha meu irmão que a lista está aumentando, não basta, pastor, o lugar importa, o lugar importa. Pastor, o tempo importa, o tempo importa. Então, pastor, resumindo, estar no lugar certo, na hora certa, é bom, mas ainda não define. Pastor, estar no lugar certo, na hora certa, ainda não define. Saul estava no lugar certo, e Saul estava na hora certa, no tempo certo, mas Saul não fez a coisa certa. Pastor, por que você está dizendo isso? Irmão, eu estou dizendo para você de forma intencional. Um ciclo está fechando, não na sua, na minha, de todos, o mundo inteiro vai encerrar 2020. 2020 vai deixar de existir, você acredita nisso? 2020 vai ser encerrado e vai deixar de existir. É página virada, é passado, já foi, já era, não dá para voltar, não dá para retroceder, não dá para viver mais em 2020. Nós estamos numa contagem regressiva. Esse ano vai encerrar de um jeito ou de outro e não há quem possa impedir. Pastor, qual é a palavra? Irmão, eu não vou falar para você desce a Gilgal, eu vou falar para você, desce na casa do Pai, esteja na igreja. Quando, pastor? No dia 31, que não é daqui a 7 dias, deve ser daqui a 17 dias, hoje é dia 14, 15, esteja dia 31, na casa do Pai, não em Gilgal. Pastor, que horas eu devo estar lá? 10:30, porque à meia-noite eu farei um sacrifício. O que, pastor? Repete. Irmão, estou dando uma ordem para você estar no lugar certo e na hora certa, mas para fazer a coisa certa, você vai ter que esperar por mim. Eu vou ter que ouvir de Deus para você. Eu vou ter que ouvir e dizer: olha, irmão, no ano de 2021, nós iremos por esse caminho. Não sei se vai ser para a esquerda, para a direita, para frente, parado. Como você tem que estar no lugar certo, na hora certa, eu também, porque eu vou invocar o nome do meu Deus e vou ouvi-lo para dar a você a instrução. Saul estava debaixo dessa voz de comando do profeta Samuel: desce para Gilgal, 7 dias, espera por mim, eu vou fazer o sacrifício e eu vou dizer para você o que você deve fazer. Mas a situação, pastor, me obrigou. Pastor, os problemas me obrigaram, foi por isso que eu fiz o que fiz. Não adianta você querer justificar, irmão. Por mais que você tenha um bom álibi ou uma boa justificativa, não vai ser suficiente. Nenhuma justificativa vai ser suficiente, senão essa daqui: eu fiz exatamente o que Deus mandou. É a única justificativa que você pode ter na sua boca. Fora essa, nenhuma outra, meu irmão, vai ser suficiente. Estar no lugar certo, estar no tempo certo,
ainda não define absolutamente nada, porque Saul estava no lugar certo, na hora certa, mas ele fez a coisa errada. Espero que você, Igreja Filadélfia, você, Mogi Guaçu, esteja no dia 31 no lugar certo, esteja no dia 31 na hora certa, no tempo certo. E aí, pastor, esperando por mim, irmão, esperando pelo profeta aqui da casa do Senhor, porque aquilo que eu ouvi da parte do Senhor, eu vou profetizar como instrução para a sua vida, para o ano de 2021. Você não pode estar em qualquer lugar nesse dia, você não pode, meu irmão, estar em qualquer lugar no dia da virada. O lugar importa, a hora importa, e você não pode fazer do seu jeito. Aliás, você não deve fazer do seu jeito, porque se você quiser fazer, você pode. Não foi o que o Saul fez? Ele fez do jeito dele. E aí? Do meu jeito dá errado. Ou vai ser do jeito de Deus, ou não vai ser de jeito nenhum. Você pode até fazer uma coisa que parece ser certa, porque a única coisa que o Saul fez foi fazer um sacrifício para Deus ainda. Irmão, ele não fez uma oferta para o diabo, ele não fez uma oferta para um ídolo. Saul invocou o nome de Deus e fez uma oferta para Deus. Como você e eu poderíamos dizer: eu também sou filho de Deus, Ele também é o meu Deus, Ele vai ouvir a minha oração. Mas não funciona assim, irmão. O nosso Deus estabeleceu princípios, autoridades. Você está debaixo de cobertura espiritual da igreja, você está debaixo de apacento, você tem uma aliança com alguém que vai ouvir a voz de Deus por você, e vai dizer para você: é para lá, é para cá, é para lá, o que fazer, como fazer. Pastor, a verdade é que muitas vezes Deus tem falado comigo, eu já recebi outras instruções de Deus, só que, pastor, como Saul, eu pensei. Porque se você olhar no versículo 12 do capítulo 13 de Samuel, começa assim, Saul dizendo: eu pensei, Samuel. O Saul dizendo para o Samuel: eu pensei, e por isso que eu fiz. Eu pensei que poderia, eu pensei que daria, eu pensei em fazer, eu pensei. Mas, irmão, Deus não está dizendo para você pensar nada. Deus não está me dizendo para pensar nada. Não é hora de você ter ideias. No caso, irmão, era simples. A única coisa que Deus queria, e que Deus ainda quer, é que você obedeça. Deus não quer que você pense nada, imagina nada, cria nada. Deus só quer que você obedeça. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa para você: a última meia hora é a mais difícil de obedecer. A última meia hora é a mais difícil de crer e de obedecer. Por quê? Porque, irmão, você estará diante de situações tão contrárias, você estará debaixo de uma pressão tão forte, que você vai ter duas opções: obedecer o que Ele falou, ou pensar numa saída. Você vai ter duas opções: obedecer o que Ele falou para você fazer, ou pensar você numa saída do tipo: vou dar meu jeito. Tem muito crente que dá o jeito dele, tem muito crente que pensa, tem mente criativa e fala: quer saber, eu vou fazer, e vou fazer igual o profeta faria. Eu vou colocar lenha seca, eu vou colocar a pedra, eu vou invocar Deus, eu vou fazer o sacrifício como ele faria, eu vou fazer igualzinho ele faria. Irmão, eu posso pegar um Nike, ir lá na China e fazer um igualzinho, mas aquilo não é Nike, aquilo é uma cópia barata, aquilo é uma imitação barata, aquilo nunca vai ser simplesmente porque parece ser. Um profeta, irmão, ele é um profeta não porque ele parece com alguma coisa,
Ele é um profeta por excelência, por vocação, por chamado, por escolha do próprio Deus. Deus tem compromisso com ele. Você pode até imitar ele, se vestir como ele, falar como ele, mas você nunca vai ser ele. Saul era rei. Saul não era qualquer pessoa. Saul era o rei de Israel. E eu vou dizer para você, nem o rei de Israel, com toda a autoridade que tinha, ungido e escolhido por Deus, tinha autonomia para fazer um sacrifício para Deus naquele momento. Irmão, na hora da virada, no dia 31, à meia-noite, nesta igreja, Mogi Guaçu, Filadélfia, a única pessoa com autoridade para profetizar e liberar sobre a sua vida a bênção e a instrução, só tem um. Só tem um, irmão, que vai poder fazer isso por você, que vai poder liberar sobre a sua vida, que vai poder profetizar sobre a sua vida, que vai poder dizer para você com toda a certeza do céu. Porque, irmão, Deus tem um compromisso, e é bíblico. A Bíblia diz: ouça os seus profetas e prosperareis. No dia 31, tem uma coisa que você deve fazer: tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Mas para fazer a coisa certa vai ter que ouvir primeiro. Não é hora de pensar, não é hora de ter ideias, não é hora de ser criativo. Aliás, cuidado, você que é muito criativo, porque você se sente numa falsa liberdade. Porque, irmão, quando você faz qualquer coisa aqui na comunidade Filadélfia, você está fazendo em meu nome. Embora, meu irmão, você muitas vezes não se aperceba, você está fazendo e você está me responsabilizando. Você, irmão, que está atuando, e se escrever embaixo Filadélfia, quem está fazendo na verdade não é você, é o pastor Marcelo. Porque, irmão, não era, meu irmão, Israel que estava fazendo, era o Saul. Mas, irmão, tudo aquilo sobreveio sobre Israel. Nós temos que entender uma coisa, irmão, quando você vê, lembra quando o Acã escondeu um tesouro na sua tenda? O Espírito de Deus veio e falou, irmão, e a palavra foi essa, não falou assim, Acã pecou. A palavra na boca do profeta foi, Israel pecou. Pastor, mas não tinha sido só o Acã que escondeu o tesouro debaixo da tenda? Tinha sido só ele. E aí? E aí que a palavra, meu irmão, ela alcançou todo um povo por causa do erro de um. Às vezes o erro de um, ou o acerto de um, compromete, meu irmão, Israel inteiro, compromete uma igreja inteira, compromete uma cidade inteira. Por isso, meu irmão, eu vou dar uma palavra de alerta para você. Por mais que você pense ser bom, pastor, o que eu estou fazendo é bom. O que você está fazendo? Estou fazendo um sacrifício para Deus. Tem coisa melhor do que isso? Irmão, Saul estava fazendo um sacrifício para Deus, um holocausto como tem que ser para Deus. Mas, irmão, perceba que tem coisas que não estão na sua alçada. Você tem que se submeter ao profeta. Você tem, meu irmão, que alinhar e se colocar no lugar que é seu. Cuidado para você não dar um passinho para frente, porque o dia que você der o passinho para frente, vai acontecer o que aconteceu com Saul. Você poderia ter sido estabelecido para sempre, mas desde agora você vai ser rasgado, e o que era teu vai ser dado para alguém melhor do que você. Pastor, não tem quem é melhor que eu. Irmão, tem. Entenda, irmão, cuidado para você não sair do lugar que Deus colocou, fica na sua, respeita o limite. Pastor, mas o que eu vou fazer é muito bom, vou fazer um sacrifício para Deus. Pastor, o que eu estou fazendo aqui é como você faria. Foi o que o Saul pensou. Eu te pergunto, dá certo? Dá certo fazer um sacrifício para Deus como o Saul fez, como Samuel faria? Não dá, irmão. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua responsabilidade.
E muitas vezes para você a obediência não vai passar disso. Para o Saul, meu irmão, a maior prova da sua obediência foi essa: saber que ele faria igual, é para Deus, está no 7º dia, o inimigo está aí, estou na opressão, a coisa, pastor, não tinha tempo de comunicar, pastor, não dava tempo de falar, eu fiz porque não dava tempo, eu fui quase que obrigado a fazer. É a conversa do Saul, irmão. Você não é obrigado a nada, mas saiba, se você tomar uma atitude e fazer o que não está na sua alçada, e assumir uma autoridade que você não tem em meu nome, pode acontecer o que aconteceu com o rei. Você nem é rei, hein? Pode acontecer o que aconteceu com um rei e de Israel, e um rei ungido. Existem alguns princípios que não podem ser quebrados, principalmente esse de autoridade e de legado. Rei o quê? Você é rei. Sacerdote, o que você é? Você é sacerdote. Pastor, eu quero ser rei e sacerdote aqui, irmão, cuidado, porque o rei quis ter o seu dia de sacerdócio, só foi um, hein? Tem uma palavra aqui, meu irmão, ecoando no meu espírito. Você que fez, meu irmão, o que fez, você que pegou, meu irmão, um caminho, não o da obediência. Pastor, eu achei que deveria fazer e eu fiz, eu achei que deveria tomar esse caminho e tomei, eu achei. Antes de 2020 acabar, antes do tempo se encerrar, a instrução, irmão, para este ano ainda, eu também vou te dar. Pastor, você vai me dar uma instrução dia 31 à meia-noite para o ano de 2021? Eu vou dar, mas antes de você ter essa instrução do dia 31 à meia-noite para 2021, eu vou te dar uma instrução ainda para o encerramento desse ano, encerramento desse ciclo, encerramento de 2020. Marido, se você deixou a sua casa, volte. Você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Irmão, se você deixou o seu ministério, volte para o seu ministério, porque você precisa estar no lugar certo, na hora certa, para ouvir essa instrução. Você que abandonou a sua igreja, está lá no mundo, volte para a sua igreja, porque você precisa estar na sua igreja, na hora certa, no lugar certo. Volta, irmão. Se você sabe que saiu do lugar que deveria, o lugar que Deus te colocou, volta para o seu lugar, meu irmão, ou minha irmã. Não sei se eu estou falando para um homem, não sei se eu estou falando para uma mulher, mas o fato é esse. Volte para o lugar que você deveria estar, seja de marido, seja de filho, seja de esposa, seja de ministro, seja de crente em Jesus Cristo. Se saiu, volta. Por quê? Porque se você estiver no lugar errado, pode ser, meu irmão, que você esteja até no dia certo, mas se você estiver no lugar errado, irmão, não vai romper na tua vida qualquer palavra que seja profetizada desse altar. O marido tem que estar com a esposa, o ministro tem que estar ministrando, o crente tem que estar em Jesus Cristo, congregando na igreja. O homem de Deus, ele tem que fazer simplesmente o que lhe foi mandado. Eu preciso estar com Cristo, vivendo a vida de Cristo. A palavra vai ser dada, a palavra vai ser liberada dia 31, mas irmão, você tem esse resto de ano para alinhar essas coisas. Tem muito homem fora do casamento,
Tem muito filho fora de casa. Tem muito ministro que não está ministrando. Pastor, eu estou na igreja. Eu sei, irmão, mas talvez o seu lugar na igreja não é no banco, é no altar. Talvez o seu lugar na igreja, irmão, você, pastor, mas eu já estou aqui dentro da igreja. Mas o lugar que Deus te colocou, meu irmão, não é esse. É dentro da igreja, mas é naquele ministério que você pensou, o meu tempo acabou. Que você pensou, eu não aguento mais, eu vou deixar de ministrar esse ano. Que você pensou, tem muitos outros aí para fazer esse trabalho, eu não quero mais fazê-lo. Cuidado, meu irmão, porque você pode pensar e ter ideias, como Saul pensou e teve, mas a consequência é gravíssima. Em vez de você pensar e ter ideias, o meu conselho, apenas obedeça o que Deus falou, esteja onde Deus te colocou. Com a sua esposa, na sua casa, você filho, com o seu pai, você ministro, com o seu ministério, você crente, com a sua igreja. Pastor, dia 31, eu quero assistir o culto aqui da minha casa, na televisão, na live. E quem falou que vai ter live? Precisamos estar no lugar certo, e lugar certo não é a sua casa. Precisamos estar, meu irmão, no lugar certo, e o lugar certo não vai ser a sua casa dia 31 à meia-noite. Dia 31 à meia-noite, nós estaremos na casa de Deus, esperando, meu irmão, até a última badalada do 2020, porque a palavra vai ser profetizada. Lugar certo, hora certa, mas também tem que fazer a coisa certa. Se fosse só lugar certo e tempo certo, o Saul estava muito bem. Ele deu uma mancada, foi no final, de querer fazer o que não era para ele fazer. Mas pastor, parecia tão bom fazer uma coisa para Deus, um sacrifício. Pastor, eu estava na opressão, não dava mais para esperar o Samuel, então eu peguei e fiz, dei o meu jeito, e ficou bom, hein? Quem falou que o sacrifício foi ruim? Está escrito na sua Bíblia que foi péssimo. Olha, Saul fez todo o sacrifício errado. Irmão, Saul fez o melhor sacrifício. Talvez Saul fez um sacrifício mais caprichado do que o Samuel, mais bonito do que o Samuel. Entende isso? Espero que você entenda, porque se você não entender, você vai ter problemas como Saul teve. Se você olhar a intenção, foi a melhor. Irmão, Saul teve a melhor das intenções. Saul teve a melhor das intenções, teve um pensamento, fez algo para Deus e fez bem feito, mas não era isso. A prova da fé de Saul não era fazer um sacrifício bem feito, mas sim esperar até o último momento, até que Samuel chegasse, mesmo que aquilo lhe custasse a vida. Pastor, fui obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Pastor, não dava tempo. Não é problema seu, irmão. A responsabilidade não é sua, é do Samuel. O sacrifício é do Samuel, a sua é de ser rei. Talvez, irmão, a única responsabilidade sua é de ser esposa, não é de ser marido. Pastor, mas meu marido não faz, então vou lá eu e faço. Irmã, se eu fosse você eu não faria. Pastor, mas é uma pressão, é uma opressão. Pastor, eu fui obrigada a fazer porque o meu marido não fez, não fazia. Irmã, a palavra que está sendo pregada é justamente essa. Quando a situação quiser lhe obrigar, a maior prova da sua fé vai ser obedecer e esperar. O funcionário vai dizer, se eu não fizer, se eu esperar o meu patrão, então vou eu mesmo e faço. Cuidado. Se eu esperar o meu pastor fazer, então eu pego e eu mesmo faço, porque meu pastor não atende nem o telefone. Não faça. Faz, irmão, o que você pode. Faz, irmão, o que lhe foi mandado, o que lhe foi pedido. E faça exatamente como foi pedido. Desce para Gilgal. É 7 dias. Espera, porque eu vou fazer o holocausto. E eu lhe direi o que fazer. Perceba.
Saul era rei de Israel, mas ele só foi para Gilgal porque foi mandado. Saul era rei de Israel, mas esperou até 7 dias porque foi mandado. Saul era rei de Israel, mas não esperou Samuel chegar. Estava indo tão bem. Irmão, de repente você está indo tão bem, de repente você está até se sentindo seguro, porque está indo tão bem, e está dando tão certo, e eu vou fazer mais essa, e eu vou fazer sem poder, e eu vou fazer sem consultar, e eu vou fazer porque eu pensei, e a ideia foi boa. Cuidado. É exatamente o que eu estou pregando para você. Pastor, eu sou guiado por Deus. Saul também era, irmão. Saul ficou tão cheio, talvez você não ficou nem metade cheio do que Saul ficou cheio do poder de Deus, e profetizou, e ouviu, faze o que você quiser, porque Deus é contigo. Falar de ser cheio do Espírito, Saul estava cheio do Espírito, irmão. Eu acabei de ler para você o capítulo 10, Saul foi tão cheio do Espírito que profetizou como os profetas. Pastor, mas ele não era profeta, mas ele ficou tão cheio que ele profetizou como os profetas. E com os profetas, ele profetizou e dançou também. Então a questão aqui não é se está cheio do Espírito, se não está, irmão. A questão aqui também não é só tempo certo e lugar certo. A questão aqui, meu irmão, é que o que vai definir é se você no lugar certo, na hora certa, vai fazer a coisa certa. Pastor, e o que é fazer a coisa certa? Obedecer. Não é fácil obedecer quando eu tenho ideias. Não é fácil obedecer quando eu estou criativo. Não é fácil obedecer, irmão, quando eu estou quase que sendo obrigado pela situação. A última meia hora é dificílima de crer, de obedecer. Eu sou impulsionado, a situação quase que me empurra a fazer, e algo bom, não é algo ruim não, porque o Saul fez algo bom, não fez nada de ruim, bem intencionado, bem feito, lindo, mas custou o reino para ele. Entenda, não custou a vida. O que, pastor? Não custou a vida, custou o reino. Você consegue entender isso, irmão? Existem erros, como o de Saul, que não vai custar a sua vida, você vai continuar vivendo. Pastor, Saul continuou vivendo como rei? Saul continuou vivendo como rei, porque quando o profeta disse para ele: você perdeu o seu reino, foi dado a outro melhor do que você. Saul continuou reinando, irmão. Saul reinou 40 anos. Mas eu te pergunto, como é que foi a vida desse rei ao longo desses outros anos? Foi alegre, foi feliz, foi cheio do Espírito? Ou foi, meu irmão, cheio de inveja do Davi, querendo matar o Davi, um descontentamento contínuo, ouvindo as canções do próprio povo? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Irmão, imagina você que não vai morrer, você vai continuar nesse casamento, casado, mas infeliz. Você vai continuar nesse ministério, mas infeliz, não tem mais o bom resultado, não tem mais o gozo, não tem mais alegria. Você vai continuar nessa empresa, mas você não vai desfrutar mais da sua vida profissional em ascensão, vai estagnar. Quando você olha para o Saul, irmão, ele continuou sendo rei, ele continuou no reino, ele não morreu, mas a vida dele se tornou sem sabor, sem presença, sem alegria. Tanto é que no final da sua vida, ele chegou até a se matar. Uma pessoa só tira a própria vida, meu irmão, quando está infeliz, quando não vê alegria, quando não vê Deus na sua vida. Irmão, espero que você esteja entendendo, porque nesse ano ainda, o Senhor te quer no seu lugar. Fica no seu lugar, não sai do seu lugar, mesmo quando você fica tentado a ter ideias. Pensei, Samuel, eu pensei, eu fiz, porque a situação, e não tinha como falar com você, e você não tinha celular, Samuel. Se tivesse, eu mandava um zap, mas você não atendeu o telefone. Então eu fiz o que fiz, porque eu fiz o que tinha que fazer. Cuidado, irmão. Você não tem que fazer nada, você não é obrigado a nada. Eu também não sou obrigado. Pastor, por que você vai fazer essa oferta?
Você não é obrigado. Eu vou fazer por obediência, porque a minha Bíblia diz: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro. Então eu trouxe. Então está aqui, Deus. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O que você está fazendo, pastor? Eu estou fazendo aqui uma oferta, um holocausto para Deus. E eu sei que muitas pessoas estão comigo fazendo isso, e estão comigo no mesmo espírito. Eu estou consagrando os dízimos, eu estou consagrando as ofertas, eu estou aqui fazendo os holocaustos para o meu Deus, fazendo o que lhe é agradável. E eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer. Nenhuma outra pessoa nesta igreja pode estar aqui neste altar consagrando dízimos e ofertas ao Senhor. É como o rei quis fazer isso, mas não era o serviço, não era o trabalho, era o profeta que deveria consagrar, era o profeta que deveria honrar, era o profeta que deveria orar. Saul fez da melhor forma e fez para Deus. Saul pensou que poderia fazer, porque era para Deus. Senhor Deus, nós compreendemos bem hoje os princípios. Nós somos guiados, mas nós podemos cometer erros, como Abraão cometeu, Davi cometeu, Sansão cometeu, Jonatas cometeu, e hoje o Saul cometeu. Senhor, eu posso aprender com os erros de todos esses homens consagrados, e posso acertar mais na minha vida, acertar mais no meu ministério, acertar mais no meu casamento, acertar mais nas minhas finanças. Eu estarei no lugar certo, eu estarei na hora certa, e eu estarei fazendo a coisa certa. Eu vou dar uma instrução para você, Filadélfia. Dia 31, nós estaremos aqui, como igreja. Dia 31 à meia-noite, nós vamos fazer uma oferta para Deus. E esta oferta vai ser intencional. Nós vamos fazer uma oferta para a construção do templo, porque em 2021 nós lançaremos a pedra fundamental e edificaremos um templo para a glória do nosso Deus. Dia 31 eu quero estar nesse altar. Dia 31 eu quero, meu irmão, junto com a igreja, oferecer o holocausto, fazer as ofertas pacíficas diante de Deus, e o que eu ouvir, eu vou, meu irmão, instruir. Nós receberemos a palavra para o ano de 2021, nós saberemos o que fazer, como fazer, quando fazer, porque o Senhor sempre nos deu direção. Nós somos uma igreja que sempre soube para onde ir. Dia 31, normalmente nós fazemos nossas ofertas intencionais. E esse ano, especificamente, seja generoso, irmão. Seja generosa, irmão. Faça um sacrifício nessa oferta para a construção do templo do nosso Deus. Nós vamos edificar aqui em Mogi Guaçu e vamos fazer com excelência, vamos fazer para a glória do nome dEle. Tem uma informação que algumas pessoas da igreja sabem, outras pessoas não sabem, mas nós recebemos, meu irmão, o renovo do contrato aqui do templo para 4 anos, mas o renovo do contrato onde as igrejas, onde as crianças ficam aqui na chácara, nós só conseguimos renovar para 2 anos. Pastor, mas como? Aqui na frente 4 anos, aqui atrás 2 anos? Pois é. Quando nós recebemos a notícia que o nosso contrato seria renovado por 2 anos, nós compreendemos, nós temos 2 anos para construir esse templo. Irmão, 2 anos é curto, 2 anos é rápido.
É por isso que eu vou fazer uma oferta generosa, intencional, no dia 31, na virada para a edificação desse templo, porque antes nós não tínhamos data, poderíamos construir no tempo que nós quiséssemos, mas agora não mais. Algo aconteceu, o contrato só foi renovado para 2 anos, nós temos 2 anos para construir. Então, irmão, com a graça de Deus nós vamos construir, mas a minha parte Deus não vai fazer. Sou eu que trago o ouro, sou eu que trago a prata, sou eu que trago a pedra preciosa, a madeira. Se você é grato, se você, irmão, tem alguma gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida, para a sua família, nesta igreja, nessa comunidade, seja generoso dia 31, oferte para a edificação desse templo de forma intencional. Eu vou abençoar a sua vida, porque a instrução para esse ano você já tem. E para o ano que vem, e para 2021, você terá dia 31 à meia-noite nesse altar. O que de graça receber, de graça eu vou entregar. E Evareha Adonai veismereha, e Aer Adonai panavileha veiruneha, e Sa Adonai panavileha veia assembleha, Shalom de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias de Deus. Filadélfia querida, abençoada, abençoada e abençoada em nome de Jesus.